Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor. Com base em Romanos capítulo 11, versículo 1, trataremos do tema fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos dá uma definição. Fé é a inabalável certeza das coisas que não vemos, mas que acontecerão com absoluta certeza. Definindo a natureza fé. A fé foi criada por Deus. O alvo da fé. Para quem a fé foi criada? Quando a fé se torna real no ser humano? Jesus é o Criador da fé. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. A fé foi criada para o ser humano. Na criação, o único ser criado à imagem e à semelhança de Deus é o homem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Quando a fé se torna real no ser humano. O alvo da fé. Por causa da queda, o homem passou a viver num ambiente onde o diabo tenta substituir com seus enganos o verdadeiro alvo da fé em Deus através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e nós. Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. A fé foi criada somente para o ser humano. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou-o com a natureza da fé. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Com isso, cremos que a fé passa a fazer parte do nosso ser, desde a nossa fecundação no ventre materno, vindo a desenvolver em nós a partir da idade da razão, independente da idade. Quando Deus criou seres irracionais, criou-os alma e corpo. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 21. A alma. Esta mantém o corpo vivo, administrando todas as necessidades do corpo, tais como apetite para alimentação, apetite sexual, necessidade de descanso, medo dos perigos e outros. Quando o corpo morre, a alma também morre. O apóstolo Paulo apresenta a natureza do ser humano em tricotomia, ou seja, 3 em 1. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Os irracionais são compostos de alma e corpo. Gênesis capítulo 1, versículo 21. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. É o Espírito de Deus no ser humano que desperta nele a fé. Quando o corpo do ser humano morre, morre também a alma, mas o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, através do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Todos os segmentos religiosos, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica e outras religiões não têm outra base de informação para conhecer todos esses temas, conhecer sobre Deus, sobre a fé, a não ser através da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 16, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Particularmente creio que a fé passa a fazer parte do ser humano no momento da fecundação, vindo a ser definida em nós a partir da idade da razão. A fé é a natureza que desperta no ser humano o interesse espontâneo da adoração. Até que o ser humano conheça a Deus e seus propósitos, a adoração é direcionada a coisas, ao sol, aos deuses inventados pelos líderes mal intencionados ou desinformados do conhecimento de Deus através da Bíblia. Até o meado da década de 1970, a Igreja Católica tentou a qualquer custo proibir a leitura da Bíblia com a desculpa de que a leitura levava o leitor a ficar louco. A razão dessa proibição era evitar que as pessoas conhecessem a Deus e por isso proibiam severamente seus adeptos a estudarem a Bíblia Sagrada. Esse também tem sido o objetivo permanente de Satanás. Afinal, se a Bíblia é o livro que nos dá o conhecimento de Deus e de seus projetos de amor para a humanidade, por que até os anos 1970 a Igreja Católica Romana não só tentou impedir a leitura da Bíblia, como tentou destruí-la? Essa foi a razão de muitas Bíblias serem confiscadas dos cristãos e queimadas em praças públicas. Deus criou a raça humana e colocou nela a fé para crer em Deus e fazer parte dos seus projetos e manter comunhão com Ele. Porém, muitos vêm desviando o alvo da fé, que é Deus na pessoa de Jesus Cristo, para as coisas e para os deuses pagãos criados por líderes mal intencionados. De minha parte e de muitos outros, como diz a letra do hino 366 do cantor cristão, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Agradeço a Deus, pois desde a mais tenra idade, meus pais me ensinaram a palavra de Deus e ela me fez descobrir em Jesus Cristo o único alvo da minha fé, que é Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor daquele quem nele crê. Onde está o alvo da tua fé?
O alvo da minha fé é Jesus Cristo. A minha fé